Se comunicar é muito bom e algo aparentemente simples, mas para algumas pessoas esse hábito comum do dia a dia pode se tornar uma tortura. Tudo isso por causa da gagueira. A gagueira ela é um distúrbio da comunicação. Como que isso se manifesta? A pessoa tem repetições silábicas, prolongamentos dos sons, e isso é feito de forma involuntária. Isso é importante a gente dizer. A gagueira pode ser neurológica, no entanto, a causa mais comum é genética. A partir dos 2 anos de idade, já é possível identificar o distúrbio e ela se manifesta geralmente em situações de maior pressão. Apresentações em público, às vezes no início, e a hora que a gente não sabe o assunto ou está tendo uma dificuldade com o assunto, é uma hora que a gagueira parece que ela vem, atormenta um pouco. Seus nervos estão ali à flor da pele, você não consegue respirar direito, né? Você não consegue articular, né? Falar as palavras corretamente. Muitas crianças, adolescentes, vêm o quê? Com a queixa de, a hora que vai fazer uma pergunta, não faz a pergunta, porque todo mundo faz chacota, gaguejou. Para falar, então, por exemplo, na chamada, né, que o professor faz a chamada, para falar presente, é um problema, porque a pessoa fica travada, ela não quer falar porque acha que vai gaguejar. Então, quando a pessoa vai fazer uma entrevista para um trabalho, é uma situação mais tensa, então a pessoa provavelmente vai gaguejar. Então, vai ter problema no trabalho, vai ter problema para falar em público, para falar para um grupo. Mas também é normal a pessoa gaguejar em situações comuns, como uma conversa entre amigos. E o motivo é simples. Quanto mais à vontade a pessoa estiver, menos ela irá pensar antes de falar. Ao contrário de quando você tem algo decorado, como uma música ou um texto. Em casa, com a minha mãe, com a família. Eu acho que é mais, acho que ali, eu penso assim, acho que por ser o meu cantinho, o meu lugar, né, eu acho que o meu cérebro acho que pensa, não, aqui você pode, aqui você não precisa ficar se policiando. Você, na hora que entra em um palco, na hora que você apresenta, né, na hora que você olha as pessoas que estão ali na plateia te aplaudindo de um trabalho, né, que você fez, aquilo é emocionante e aquilo ajuda e muito a nossa autoestima. Muita gente pergunta, mas por que a pessoa que gagueja quando canta não gagueja? É porque o canto ele está em outra área do cérebro. Então, ele está no sistema pré-motor que a gente chama lateral, e a fala espontânea, que é onde é o maior problema da gagueira, é onde está o quê? No sistema pré-motor medial, lá nos núcleos da base. Eles que são responsáveis pela automatização das tarefas, inclusive da fala. Esse é o maior problema da pessoa que gagueja, quando vai conversar com outra pessoa, no telefone para pedir informação, né, para falar numa roda, para falar para o público. Quando a pessoa vai falar um poema, que é uma coisa decorada, né, uma tarefa que já está mecanizada, ela tende a não gaguejar, porque isso está localizado em outra área do cérebro. Gagueira não tem cura, mas pode ser tratada e bastante reduzida. Quanto antes for iniciado o tratamento, melhor. Porque às vezes a pessoa pensa que a gagueira é algo isolado e acaba que ele não se expõe. Ao invés de ir atrás de um grupo de apoio, um fonoaudiólogo, ele fica, eu não saro mesmo, eu vou parar. E a terapia fonoaudiológica, ela faz o quê? Ela faz todo um trabalho para a pessoa tentar reduzir a velocidade da fala e também falar com mais suavidade, sem fazer força, sem fazer esforço, que na maioria das vezes a pessoa apresenta esforço quando fala. Às vezes as veias estufam do pescoço, ele faz careta, faz um esforço aqui na musculatura facial. Então, a gente faz todo um trabalho para que isso seja reduzido. O tratamento também depende muito da gente, né? A gente buscar, né, fazer todos os métodos, né, que é passados, né? Tem muitos métodos, tem N métodos, né, que você pode estar utilizando. E com isso você consegue, né, ao menos você consegue passar, né, a mensagem, né, conversar com as outras pessoas. Quando eu ia falar alguma coisa com a minha mãe, ela me contou que quando eu ia gaguejar,
ensinaram para ela que com a colher de pau batendo na cabeça, iria me curar isso, né? Então, assim, era muitas pancadas, né? Muitas colheradas de pau mesmo na cabeça, né? Esse mal atinge quase 2 milhões de brasileiros e já foi assunto até na tela do cinema. No filme Discurso do Rei, a gagueira é o assunto-chave, onde é contada a história de George, que é gago desde os 4 anos de idade. Ele é integrante da realeza britânica e frequentemente precisa fazer discursos. Na internet e na televisão temos inúmeros exemplos de gagos que ficaram famosos por fazerem desse problema a sua própria piada. E a gente conhece muitos personagens aí que têm gagueira. E apesar da gagueira, são pessoas que tiveram uma postura muito positiva diante da vida, fazendo várias coisas, inclusive na comunicação. Você poderia dar um exemplo de pessoas hoje que fizeram muito sucesso, que eram gagos? Então, a Marilyn Monroe, o Churchill, Charles Darwin. Aqui no Brasil, o Machado de Assis também, que enfrentou preconceito, que ele era negro também, então ele também tinha gagueira. Nós temos Nelson Gonçalves também, que tem gagueira, Murilo Benício. Então, tem várias pessoas que lidam com a comunicação e, apesar disso, lidam bem com o problema. Gagueira é um assunto sério. As pessoas que sofrem com esse problema devem ser respeitadas e não se tornarem motivo de piada. Me deram um bloco aqui. Ah, certo. Entendeu? Mas nem por isso o gago deve deixar de seguir sua rotina normalmente. Enfrentar esse problema de frente é o primeiro passo para vencê-lo. A gagueira é uma coisa que não vai me atrapalhar a ir atrás dos sonhos que eu tenho, dos meus, objetivos da gente.